Existe uma condição que aturde e que diz respeito à tendência que eu tenho de enfadar, de entediar, de fastidiar. E isso passa pela trilha desafiadora de um caminho que eu preciso regar com ânimo, com um pensamento positivo. Caso contrário, o ócio e esse tédio pode me desanimar. Daí que, quando se fala em necessidade de renovar o motivo, o objetivo, o que está por trás da minha atitude e lembrar a mim mesma esse movimento, é também um código da minha realidade que eu preciso desvendar. O Cristo, ele teve essa percepção de observar quem estava ali diante dele e ouvir o pranto, o sorriso, a alegria do seu sono. E ao mesmo tempo teria condição e fez isso de revelar eu a mim mesmo. E essa é uma trilha necessária, porque o autoconhecimento, ele é uma viagem intrincada, complexa e cujo logro passa por um preâmbulo daquilo que é caminho para que eu ache a saída no meu labirinto e me possibilita ir juntando uma peça com a outra. No livro O Profeta, por Gibran Khalil, ele fala de Jesus ao longo do livro, mesmo sem citar o Cristo, e coloca essa trilha ardilosa que é achar a opção de juntar uma pecinha com a outra que me elucide da minha realidade. E acaba que, se eu não estiver atenta e vigilante, eu posso, em meio ao desgaste, ao cansaço, menoscabar a luz. Até porque, numa condição de fastídio, quando a luz ela chega, ou um lampejo, aquilo pode deixar de ser captado por mim, porque me deixei absorver pelo desinteresse, pelo enfadonismo. Uma moça tinha relatado de uma experiência que ela vive na casa dela e
a dificuldade que é, porque ela tem um filho que é esquizofrênico e ela vive com dificuldade, ele já é adulto, mas requer dela constantemente e ela precisa estar bem, aberta para assistir esse filho na realidade em que ele se apresenta, da esquizofrenia, e dar o suporte para ele. Isto é uma realidade injuntiva em que ela precisa se munir de recurso para dar uma substância para esse rapaz. E cuidar para que ela permaneça nesse esforço sem o risco de deserdar dessa luta, de cansar dela. Uma outra, ela está com um filho pequeno e ela mora aqui, deve ter uns 3 anos nessa cidade. E ela estava precisando de ajuda e vive uma realidade complexa na casa dela, de agressão. E nessa experiência de círculo de fogo, onde para onde a pessoa olharia tem uma chama esperando por ela, ela precisa recrutar caminho dentro dela mesma para desenvolver recurso que a habilite a enfrentar e vencer aquela injunção externa. Porque ela tem um filho pequeno, totalmente dependente dela. E o trabalho ela realiza como o pão de cada dia que ganha por ele e precisa manter um equilíbrio mínimo para conseguir se movimentar. E isso é uma experiência que leva a pessoa a necessitar de eleger a chave que ajuda ela a abrir essa portinhola da autopercepção. Porque antes do Cristo, as pessoas não tinham noção nem da própria realidade. Era algo confuso. A pessoa vinha no automático, reencarnava aqui nessa vilegiatura, escrava do instinto, do apetite, da paixão, do azorrague. Fazia o que viu os outros fazendo, seguiu o instinto básico de alimentação, de sono, de sexo, que é da cintura para baixo, que é o homem fisiológico ainda, que ainda não atingiu a estatura psicológica em que ele desperta para uma realidade superior. E esse homem vivia no automático, a nível do bruto, sem um despertamento mínimo da própria condição, da própria realidade. Quem cortou isso foi o Cristo, que divisou uma condição inicial
para eu me perceber. E nessa faina, acaba que se eu nem a mim conseguia ver e perceber, quanto mais o outro. O outro era alguém inexistente para mim, que eu escravizava, que eu submetia, para atender ao que eu achasse que era importante para mim. E isso era um desatrelo que me levava a agravar uma situação já complicada com o outro e ficar ainda mais distante de perceber a mim mesmo. E com Cristo foi lançado luz sobre mim mesma, sobre esse espelho. E eu começo a despertar para me ver, para perceber a minha fraqueza, a minha vulnerabilidade, o meu limite, a minha paixão, o meu impulso. E aí é que foi possível começar a ser feito um trabalho de burilamento comigo, que permitiu que então, depois de lide e lide, eu enxergasse o outro do meu lado, necessitado da minha ajuda. Por isso que ver o outro, enxergar o outro é algo que nós conseguimos fazer ontem. Até ontem nós estávamos imprimindo guerra, destruindo, azogarrando a vida do outro e dificultando, levando tormento para o outro. É ontem que nós conseguimos despertar, no mínimo, para ver o outro com a sua necessidade, com a sua condição. E aí sim, vou ao encontro desse outro para ajudar. E acaba que existem tramas que levam séculos por isso, porque o despertamento é lento, demorado. A realidade da Segunda Guerra Mundial, que já tinha vindo da Primeira, no mundo espiritual ainda não acabou. Porque enxameia de espíritos que, em condição de karma infeliz que adquiriu ali, com o espírito de vingança, de ódio, de revide, que continua essa trama nefanda, que veio a fluxo ali na Segunda Guerra. Daí que o despertar é lento, é difícil, é laboroso, é suarento, é sangrento e exige um esforço ingente para fazer. Daí que tem realidade que acontece aqui que continua no astral e que volta para cá e continua aqui. Irmãozinho que está em região de guerrilha que existe hoje no mundo, onde bloqueia até passagem de água e não chega ali, onde há mutilação de toda espécie, lesão de direito básico do outro. É espírito que no astral estava nessa vibração, nessa realidade, veio, isso continua aqui, até que o despertamento leve ao próximo passo. Daí a importância de fortalecer o ânimo para engendrar essa decodificação de mim mesmo.